Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui de novo, nós queremos estar fazendo mais uma série e o nome que nós estamos dando para essa série desse mês se chama Pare e Pense. Essa é uma dinâmica, um princípio assim muito importante e eu pessoalmente aprendi esse princípio com a Joyce Meyer, então assim foi algo assim extraordinário na minha vida e foi aonde que muitas coisas começaram a realmente tomar um outro rumo na minha vida, simplesmente por aplicar esse princípio, parar para pensar. Se for para pensar nesse princípio, é uma coisa tão simples, o parar. Porém, hoje, no meio de uma correria tão grande que nós vivemos, muitas vezes nós paramos fisicamente, mas nós não paramos mentalmente, nós não paramos emocionalmente, para a gente realmente analisar e a gente começar a pensar o que a gente pensa. A gente parar para pensar o que a gente sente, parar para pensar o que às vezes a gente tem vontade, parar para pensar como nós estamos construindo a nossa vida pessoal, familiar, profissional, a nossa vida com Deus, a nossa vida com a sociedade e assim por diante. Então essa primeira parte que eu queria compartilhar com você desse princípio tão assim importante, esse princípio que eu creio que todos nós devemos fazer para que nós não sejamos surpreendidos muitas vezes com situações difíceis ou com situações que às vezes tiram o chão da nossa vida e às vezes a gente até se perde. Por quê? Simplesmente por a gente às vezes não tirar tempos específicos para parar e pensar. E eu quero então ler um versículo para a gente tomar como base, para não ser apenas uma dica humana, não apenas como uma dica de autoajuda, mas mais do que isso, uma ajuda divina, porque eu creio que para a gente realmente poder fazer uma análise mais profunda, a gente poder olhar para dentro de nós podermos olhar para as situações que nós estamos vivendo sem Deus, eu creio que é muito difícil nós adentrarmos para dentro de nós e nós não entrarmos em desespero, mas com Deus isso é possível. Então eu quero ler um texto em Provérbios capítulo 23, versículo 7, olha que interessante que diz esse texto, ele diz assim: pois assim como o homem pensa em seu coração, ele também o é em seu comportamento. Então é muito interessante como esse Provérbios, ele nos dá a entender de que a nossa vida ela é construída sobre pensamentos, e pensamentos, nós temos pensamentos humanos e nós temos os pensamentos divinos, e todos esses dois tipos de pensamentos, na medida em que nós vamos construindo a nossa vida sobre esses pensamentos, nós vamos detectando que eles existem os seus fundamentos. Deus, a sua forma de pensar, ele tem um fundamento, e esse fundamento ele é firmado em Cristo Jesus. E o homem, ele também tem uma maneira de pensar, porém a Bíblia diz que a maneira como o homem pensa, e o fundamento pelo qual ele constrói a sua vida, ele é comparado a um fundamento de uma casa construída sobre areia. Ou seja, nós temos pensamentos, nós como seres humanos, nós temos filosofias, mas ela não tem uma base firme para que nós possamos ser seguros em construir a nossa vida. E é muito interessante porque o próprio apóstolo Paulo, então ele nos dá essa instrução e esse cuidado de realmente a gente pararmos para pensar sobre o que nós estamos construindo a nossa vida. E eu gostaria de ler mais um texto em Colossenses capítulo 2, versículo 8 e 9, olha a instrução de Paulo para nós falando sobre pensamentos. Ele diz assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize às filosofias vãs e enganosas, que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo, porque em Cristo habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Olha só, vamos conversar um pouquinho a respeito desse texto. Então ele fala assim, que nós devemos tomar cuidado para que ninguém nos escravize. Queridos, você ser escravos por uma filosofia vã e enganosa, e ele fala que bem claro, Paulo diz assim, que a filosofia vã e enganosa, o fundamento dela está nas tradições humanas. Ou seja, o ser humano, ele tem as suas filosofias, o ser humano, ele tem a sua forma de pensar, e também tem o seu fundamento. Porém, essas filosofias, elas são, de alguma forma, elas vêm para escravizar o ser humano, e Deus,
Deus, Ele no seu grande amor para conosco, Ele vem nos trazer uma vida de liberdade. Em Cristo nós somos livres, nós somos, né, chamados para gozar dessa filiação em Cristo Jesus. E continuando aqui, então, ele diz assim, que essas filosofias, né, vãs e enganosas, elas são um fundamento, porém elas não são fundamentos em Cristo. Então, essa primeira, né, dica que eu quero trazer é mais para incentivar você, de você analisar sobre o que você tem pensado, sobre como está fundamentado os seus pensamentos. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fiz essa dinâmica, né, na minha vida, foi bem interessante, porque eu me deparei o quanto a minha vida ela estava fundamentada sobre uma cultura, né? Eu venho de uma cultura germânica, alemã, e eu percebi assim o quanto os meus comportamentos, eles estavam tão ligados, eles estavam assim tão conectados com essa cultura. E quando Deus então me levou a esse desafio de parar para pensar, analisar o que eu penso e consequentemente ver os meus comportamentos, eu pude perceber que essa era uma filosofia, mas era uma filosofia humana. E ali então eu pude perceber isso, e através de Cristo Jesus, através da fé, eu pude então perceber que eu poderia sair dessa escravidão, aonde eu poderia, através de Cristo Jesus, começar a ter pensamentos iguais a Deus, e aí construir a minha vida de uma outra forma. Então eu quero encorajar você a realmente estar tirando tempo para você pensar. Pense, né, naquilo que está permeando os seus pensamentos. Pare para analisar sobre que fundamento, sobre que tipo de vida, sobre que tipo de pensamento você está construindo toda a sua vida. E eu quero ler mais um texto em João, né, capítulo 14, versículo 6, a Bíblia diz assim, né, que Jesus, Ele é a verdade, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, nós acreditamos que Jesus, por Ele ser a verdade, a forma de Ele pensar é a verdade. E quando nós conseguimos construir a nossa vida sobre as verdades de Deus, nós vamos estar muito mais seguros, nós vamos estar muito mais alicerçados, e a nossa vida vai ter muito mais a frutificação daquilo que nós almejamos. Então eu quero desafiar o seu coração, pare e pense. Veja o que você tem pensado e sobre qual pensamento você tem construído a sua vida, sobre filosofias humanas ou sobre os pensamentos de Deus. Que Deus abençoe a todos nós.